Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. Eita, viagem longa. A gente vai atravessar 4 estados para fazer essa entrega. E 2 áreas geoeconômicas, o Centro-Sul e o Nordeste. Só vai ficar faltando mesmo passar pela Amazônia. E você, já conhece as áreas geoeconômicas brasileiras? Não? Então vamos nessa, porque a gente vai aproveitar essa viagem para iniciar o nosso estudo das grandes áreas geoeconômicas do Brasil. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Olha, é impressionante como o Brasil tem paisagens diferentes. Como é que pode, por exemplo, Minas Gerais ser tão diferente do Rio Grande do Sul? E de São Paulo, então? Apesar dessas 3 paisagens serem tão diferentes, existem certas características comuns a esses 3 estados. Eles fazem parte do mesmo conjunto geográfico. Mas agora, dá só uma olhadinha aqui. Como é que dá pra achar que essas 3 paisagens fazem parte do mesmo conjunto geográfico? É que uma das maneiras de se agrupar essas diferentes paisagens é pelo ritmo do crescimento econômico. Ou seja, é pela velocidade das mudanças na agropecuária, na indústria ou nos serviços. E levando em conta esses fatores, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo têm muitas coisas em comum, né? Vale do Itajaí, em Santa Catarina, Curitiba. Agora eu tô começando a entender essa história de áreas geoeconômicas. Olhando esse cartão aqui, dá pra perceber como tem indústrias na região Centro-Sul. É isso aí mesmo. A grande concentração industrial é uma das características que diferenciam o Centro-Sul das outras regiões brasileiras. Além dessas 2 concentrações industriais no Vale do Itajaí e em Curitiba, ainda existem 3 outras grandes áreas industriais na região Centro-Sul. A área industrial que tem seu centro em São Paulo e vai até o Rio de Janeiro, a zona metalúrgica em Belo Horizonte e a área industrial que vai de Porto Alegre até Caxias do Sul. E se tem tanta indústria e tanta tecnologia, é fácil concluir que a agricultura também é expressiva. O Centro-Sul tem nada mais, nada menos do que o principal cinturão agroindustrial do país. Em algumas áreas, a agricultura é totalmente industrializada. E essas empresas rurais têm uma produção tão grande que, além de abastecer o mercado interno, elas ainda exportam produtos agrícolas para o exterior. Com isso, o Centro-Sul ocupa o primeiro lugar em volume e em valor de produção do setor agropecuário nacional. Ô Pedrão, olhando esse monte de cartas aqui, dá pra perceber que circula muita informação aqui na região Centro-Sul, né? Também o Centro-Sul é a área mais bem servida por novos meios de comunicação, desenvolvidos com a microeletrônica e a informática. Transporte deixa comigo, que é a minha especialidade. Viajando por aí, posso afirmar com segurança que o Centro-Sul tem a melhor infraestrutura viária do país. É ferrovia e estrada para tudo que é lado. E tudo integradinho. Isso sem falar nos aeroportos e portos. E os principais do país estão no Centro-Sul. Mas Chico, quer saber? Esse teu negócio de viajar pelo Brasil, tudo bem, te fez conhecer bem o Brasil. Mas olha que de cidade grande, entendo eu, que trabalho, vivo, moro em São Paulo. E olha, quer saber? É nas grandes cidades como Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, que se concentram as sedes das grandes empresas públicas e privadas. E são essas grandes empresas as grandes responsáveis pela circulação e pela distribuição da riqueza do Brasil. Como a gente pode ver, uma característica de uma grande cidade na região Centro-Sul é a presença de gente de tudo quanto é canto do país. A maior parte delas são migrantes que tiveram que abandonar o campo por causa da modernização da agropecuária, que começou a dispensar mão de obra, e por causa também da concentração da terra. E ainda, a gente encontra pessoas de diferentes lugares do Brasil que mudaram principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo, atraídas pelas possibilidades de emprego. O que, sem dúvida, aumentou significativamente os índices de urbanização dessas metrópoles, especialmente de São Paulo, que se tornou uma mega cidade. São Paulo comanda hoje uma rede urbana sustentada por um sistema de telecomunicações, que permite estender sua área de influência em vários lugares ao mesmo tempo. Com isso, a metrópole paulista pode, por um lado, controlar o território nacional através das informações e, por outro, difundir suas formas de produzir, consumir e mesmo de viver para todo o país. Pois é. Trabalhando aqui na prefeitura, a gente conhece todo tipo de gente. E dá pra ver que, apesar de todo esse desenvolvimento econômico do Centro-Sul, também existe muita pobreza nessa região.
Daqui a pouco chegaremos em Teófilo Otoni. Vamos passar a noite lá e amanhã vamos entrar no Nordeste. Puxa, finalmente eu vou conhecer o Nordeste. Pena que é só o Ceará. Ah, mas logo, logo eu volto a passeio. Aí sim eu vou conhecer a região inteira. Aí, ó, Bahia de novo, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará outra vez, Piauí, Maranhão. Já posso te adiantar uma coisa. Você vai conhecer uma realidade muito diferente da do Centro-Sul. Os estados do Nordeste são muito populosos e, na maior parte das vezes, com baixas condições de vida, índices muito baixos de escolaridade, altas taxas de mortalidade e uma baixa renda. Poxa, Chico, assim você tá me assustando. Eu sempre ouvi falar tão bem das praias, da beleza do Nordeste. Mas isso é inegável mesmo. O que eu estou te falando são as características sociais e econômicas. E aí a coisa tá difícil mesmo. Tem muita concentração de renda, de propriedade da terra e de decisão política. Diante de tantas dificuldades, a migração tornou-se a solução para um grande número de nordestinos. O que mudou foi o destino desses trabalhadores. Os primeiros a desembarcar em São Paulo vieram na primeira metade do século XX, em busca de trabalho no cultivo do café. Alguns anos depois e durante muitas décadas, o que mais atraiu os nordestinos foram as atividades urbano-industriais, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Outra grande leva foi para a Amazônia trabalhar na extração de borracha. E mais recentemente, um grande número de nordestinos espalhou-se na construção de Brasília, nas novas atividades agrícolas do sudeste do Pará e do Mato Grosso, e também nas atividades da construção na fronteira amazônica. Poxa vida, Pedrão. Sempre que eu vejo um cartão do Nordeste, eu lembro do meu vizinho, que teve que largar a família para vir procurar trabalho aqui no Centro-Sul. Já pra mim o Nordeste me lembra a hora do lanche. Olha só o que eu trouxe pro lanche. Uva. O que uva tem a ver com o Nordeste, Pedrão? Vai me dizer que você nunca ouviu falar nos projetos agrícolas de se produzir fruta lá no Nordeste? Não. Olha, muito pelo contrário, eu sempre soube que a participação do Nordeste no mercado brasileiro sempre foi muito pequena. Sim, mas existem alguns projetos agrícolas nas áreas irrigadas. O negócio é que eles dependem de capitais e técnicas de fora da região. São projetos que procuram utilizar alguns fatores de produção que são mais favoráveis na zona semiárida, como os baixos custos de mão de obra e os menores preços de terra. E a produção é toda voltada para fora, para os centros consumidores do Centro-Sul e para a exportação. Falando em investimentos significativos do Nordeste, é bom lembrar também dos investimentos estimulados pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Sabe no que deu? Você vai ficar sabendo agora. A ação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que estimulou investimentos industriais na região a partir da década de 60, não foi suficiente para integrar internamente a estrutura regional do Nordeste, o que acabou por estimular um tipo de produção complementar ao que se produz na região Centro-Sul. Ô Chico, e a Amazônia, hein? Como é que fica a Amazônia nesse Brasilzão? Depende do que você quer saber. Antes ou depois da década de 50? Como assim? É que a década de 50 foi fundamental para a gente poder conhecer e trafegar pela Amazônia. Foi aí que começaram a surgir as estradas. Mas Chico, quer dizer que antes não tinha entrega lá? Que jeito! Até a década de 50, toda a economia estava centrada em Belém. E o transporte era feito através dos rios. Uma enorme rede hidrográfica natural. Mas aí começou a ser construída a rodovia Belém-Brasília, que foi uma tentativa de integrar a economia da Amazônia ao processo de industrialização que tinha como centro São Paulo. Daí pra frente foram construídas várias rodovias. E aí, o meu cunhado Chico pôde finalmente iniciar as entregas na Amazônia. Foi isso mesmo que aconteceu. Foi justamente na década de 70 que se iniciou pra valer um processo de integração da Amazônia à economia nacional. E a Amazônia passou a ser conhecida como a fronteira de recursos do Brasil. Com esse processo que ainda está acontecendo, estão sendo feitos grandes investimentos de capital em projetos de mineração, agropecuários e industriais. Conflitos sociais, hein? Que a gente vive aí, vendo sair nos jornais. Ô Chico, você nunca se deparou com nenhum deles? Graças a Deus, não.
Só ouvi histórias. E uma pior que a outra. De um lado as grandes empresas, os latifúndios e os grandes garimpeiros. E de outro os senegalistas, os índios, os pequenos garimpeiros e os poceiros. Isso sem falar nas pessoas vindas de outras regiões em busca de lucro fácil, que não vacilam em causar danos ao ambiente. E a coisa é feia então, hein? Não por muito tempo. Pelo que eu tenho ouvido por aí, as pessoas estão começando a defender a ideia de que é necessário ocupar a Amazônia de uma forma mais racional, sem causar danos ao ambiente.